Vamos ver agora como a imprensa está repercutindo o último jogo do Mengão. Fique à vontade para comentar sobre o que você achou do que foi abordado no vídeo. Não se esqueça também de deixar seu like e sua inscrição. Assim você ajuda a divulgação do canal. Que ele vai querer a linha de 3, que muitas vezes com o Thiago mais à frente, depois uma linha de 4 com o Wesley, ele mostra que não tem isso de linha de 3 fixo. Ah, mas a torcida fica com essa coisa de linha de 3 na cabeça, não tem problema. No segundo tempo eu mostro a torcida que pode ter. Então, era o que dava para o São Paulo ter feito. Não foi exatamente o melhor Flamengo que a gente vai ver, talvez, até o final da temporada. Acredito em evolução, como falou o Pedro. Mas era um Flamengo que tinha que entregar uma mobilização ali de início. Um Marinho muito mobilizado, acho que com muitos erros técnicos, mas muito mobilizado, querendo. Acho que tem falhas em recomposição, tem falha até de toques simples na bola, mas é ele que participa de um primeiro gol, é ele que acha o Pedro, depois de uma roubada de bola, para um segundo gol. Então fica um pouco com essa cara de Sampaoli. Ajustes precisam ser feitos, normal, 48 horas, pouco mais de 48 horas que o Sampaoli foi apresentado. Mas tinha que vencer com alguma coisa do que o Sampaoli projeta de time, deu para ver no desenho. Tinha que vencer com alguma mobilização inicial, de que se não foi o primeiro tempo inteiro, mas marcando, pressionando, como fez contra o Curitiba, porque o adversário era muito fraco. Tinha que dar esse passo, tentar virar essa página e dar o direito ao torcedor de olhar e falar: pode ser que venha alguma coisa aí diferente do que a gente viu nas últimas semanas. Chama atenção ele apelar, entre aspas, para os conhecidos, né, Birner? Os dois que o Pedro citou, né, o Marinho, que ele conheceu bem no Santos, o Vidal da seleção chilena, nem se fala. E também um curto período, né? Talvez menor, mas dirigindo o Gerson no Olympique de Marseille. Então ele bota os 3 debaixo do braço e fala: esses três e mais 8. Primeiro jogo, pelo menos, né? Primeiro jogo, pelo menos. E parte de alguma coisa para iniciar o trabalho e para preparar o time para um jogo tão importante, já que tinha perdido na estreia. Exato, Paulo. Boa noite a você, ao Pedro, ao André, a Jean, os fãs e as fãs do esporte. Eu não me sinto confortável a elogiar a atuação do Flamengo hoje, nem de fazer nenhuma crítica, porque não dá para exigir nenhuma espécie de grande coesão coletiva, de uma nova ideia de um treinador que gosta de um jogo muito bem trabalhado. Eu vou repetir o que eu disse quando foi contratado. Ele é melhor que o Jorge Jesus. Porém, se o Flamengo não andar ao longo da temporada num nível alto, novamente o nome de Jorge Jesus vai voltar a ser falado e vai ter a reclamação e esse tipo de questão. E ele assume o Flamengo numa condição exatamente criada pelo próprio Flamengo, pelos jogadores do Flamengo, pelo futebol que o Flamengo não mostrou, em que ele pode fazer tudo o que ele quiser agora. Agora ele tem aval pleno. Ele podia tirar os atacantes, ele podia tirar o Gabigol e o Pedro do time, ele podia colocar um jogador pior, ele podia jogar com linha de 4, com linha de 3, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele pega um time que não vinha jogando nada e que tinha uma postura muito ruim. O que eu tenho mais a elogiar hoje, eu espero que isso dure, porque isso vai ser fundamental para o tipo de jogo que ele quer produzir funcionar, foi exatamente a postura dos jogadores. Porque contra o Maringá, por exemplo, né, e o Flamengo tinha perdido na estreia da Libertadores para um time fraco, a gente viu no segundo gol, o goleiro do Maringá pega a bola, o Gabigol e o Everton Ribeiro estão dentro da área, de costas, largam. A bola é jogada do lado direito, o Cebolinha de longe está marcando, o jogador recebe a bola no meio, lança para o cara do lado direito, de repente tem um 3-3, parecia um contra-ataque no lance em que o Flamengo teve tempo de voltar 10 vezes, se quisesse, porque os jogadores olharam o adversário jogar. Hoje, cada jogador do Ñublense que pegava a bola tinha alguém grudado. Às vezes não tinha o encaixe ideal, exatamente porque não tem o treinamento. Mas a postura, né, de ter alguém sempre grudado no jogador quando tem a saída de bola do adversário, ou até quando acontece um passe longo, não fica ninguém em campo olhando o jogo. Fica participando do jogo sem a bola, não observando para ver o que acontece esperando a bola chegar. Essa, para mim, foi a grande notícia. Se isso continuar, se os jogadores tiverem esse comprometimento, junto isso ao conhecimento do Sampaoli e ao fato de ele ter uma personalidade forte, não ceder a nomes de jogadores, a história de jogadores em primeiro lugar, mas pensar nisso, se tiver o desempenho atual, a possibilidade dessa história ser repetida, e se os jogadores, repito, se comprometerem com o treinador, o Flamengo vai jogar um grande futebol na temporada. Então, hoje ganhou, era o mais importante, um adversário muito fraco, muito fraco, né? Um time que tem 11 pontos em 10 jogos do Campeonato Chileno, 12º colocado de 16 equipes, 11 gols feitos e 14 sofridos, 3 vitórias em 10 jogos, ou seja, um adversário muito ruim, mas o Flamengo tinha que ganhar. E o Flamengo ganhou com sobras e o Ñublense não chutou uma bola no gol. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa,
nenhuma defesa, ou seja, uma vitória com segurança num jogo em que era necessário ganhar. E agora dá-se tempo ao São Paulo para trabalhar, contando que os jogadores mantenham a postura que mostraram hoje na Libertadores. Principalmente no primeiro tempo, né, Jean? Quando o resultado precisava ser construído. E no segundo tempo, o Flamengo fez mais um jogo até de administração, vamos dizer assim. Não conseguiu manter parte dessa intensidade citada pelo Birner, apresentada no primeiro tempo. Boa noite, Jean. É verdade. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É isso. Eu acho que, bom, primeiro que é um jogo para a gente receber pistas do São Paulo em relação ao que ele pretende fazer ou não, o que ele vai querer aplicar no time ou não. E acho que, claro que o primeiro tempo, a maneira como ele começa o jogo, as escolhas iniciais, dizem muito sobre isso. Dizem mais até do que as mudanças para o segundo tempo. Mas então ele, ok, começa com os 3 zagueiros, mas começa com essa marcação muito intensa e muito alta, né? Então o Flamengo chega à marcação do seu segundo gol dessa maneira, também depois do terceiro gol, aí já anulado, né? Mas também dessa maneira. Então é um Flamengo que deve ter essa característica, uma característica que o São Paulo exige dos seus jogadores. Ele faz essa escolha, como você disse, por atletas que ele conhece, com quem ele já trabalhou. E acho que isso, do ponto de vista do elenco, também é algo a ser respeitado. Né? Os próprios jogadores que não trabalharam com ele hão de entender que, bom, pera lá, o cara trabalhou com o Marinho e o Marinho jogou bem com ele, normal que escolha. O cara trabalhou com o Vidal jogou bem com ele, normal que o escolha. Então eu acho que essas coisas elas também são compreensíveis e ajudam nesse momento em que ele tem que deixar de fora nomes importantes, porque no Flamengo você sempre vai ter nomes de fora importantes. E acho que no segundo tempo ele dá outras pistas, né? Quando faz, por exemplo, a mudança que o Pedro citou, ele para de jogar, né? Tira um zagueiro, coloca mais um lateral ali, joga com uma linha de 4 atrás. É um técnico que tende a fazer isso e que falou na entrevista de apresentação que vai mudar o time, que vai mexer de acordo com o adversário. E é bom que use o elenco dessa maneira. Claro, é ótimo, até porque para o Flamengo, até para uma gestão de grupo, você precisa realmente mudar, não dá para jogar sempre com os mesmos 11, e acho que ele mostrou que pode fazer isso, mudando inclusive o desenho, né, tático da equipe. Se faz isso logo no seu primeiro jogo, ele já quer fazer essas experiências, eu acho que é uma tendência da gente ver muito esse tipo de mudança durante a temporada. E com o elenco que tem em mãos, ele tem mais que fazer isso. O único jogador que ele não podia tirar hoje, que tinha que jogar, é o Ayrton Lucas. No resto ele fazia, para mim, podia fazer o que ele quisesse. Jogar da maneira que ele bem entendesse. Porque esse é o único cara que, digamos assim, escapou totalmente incólume a tudo que aconteceu no Flamengo nesse início de temporada. O jogador cresceu, inclusive, nessa fase, né? Muito. Talvez o Pedro. Oi? Talvez o Pedro junto. O Pedro está jogando bem também. Mas eu entenderia se ele quisesse jogar de outra maneira. Eu entenderia. Eu concordo que o Pedro também jogou bem a temporada. Não acho que o Pedro tem responsabilidade pelos maus resultados do Flamengo. Inclusive, alguns jogos do Flamengo não jogou bem. Ele fez gols com poucas chances. Ele conseguia marcar os gols. Mas eu acho que o jogador, pela característica... Porque no Pedro... Talvez tivesse que pincelar um rosto ali desse ano. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que o Pedro está jogando mais que o Gabigol nessa temporada. Mas se ele quisesse começar jogando com o Gabigol de centroavante, um time de aproximação, que trocasse mais passes sem um centroavante de referência, eu entenderia. Eu não entenderia colocar ninguém no lugar do Ayrton Lucas nesse momento. Sabe uma coisa que me pegou? Até bati aqui na tecla quando o Paulo perguntou do destaque inicial. Obviamente, quando o São Paulo é anunciado e tem aquele debate, claro, óbvio, o que esperar, o que vai ser, é bom ou ruim. A gente, quase como um todo, bateu muito na tecla do sabe o que é bola, sabe montar um time. É interessante, é promissor pensar o que ele pode fazer com essa qualidade, mas tem a questão do ambiente. A gente bate muito na tecla. Sem dúvida. E eu vi uma preocupação muito clara do tal ambiente do Flamengo. Em 2 dias você não tem como inventar muito a roda. Vai sair muito pelos seus homens de confiança, quando ele dá uma titubeada. Nem esculhambar o ambiente também, né? Ele deu uma titubeada na coletiva, mas não foi uma titubeada de não saber o que vai fazer. É para não cravar que vai usar Pedro, vai usar Gabigol ou vai usar os dois juntos. Claro. Ele quase que é didático ao explicar. Pedro, Gabigol, pode ser os dois. Depende. Primeiro jogo, ele já sinalizou, porque foi quase que um debate sobre o coitado, não no mau sentido, mas no coitado Mário Jorge, que assumiu 2 buchas lá, barrou o Pedro no jogo, já teve que responder na coletiva de domingo com um técnico contratado. E no segundo tempo, para mim, é emblemático, principalmente, claro que parece que o Davi ali sinaliza alguma coisa, mas quando ele sabe quem ele vai colocando. É Everton Ribeiro, é Rodrigo Caio, é Cebolinha, ainda que tenha, sim, uma sinalização de que vai negociar ali uma linha de 4, uma linha de 3, mas ele vai respeitando.
E a gente viu muito recentemente treinadores, fosse o Vitor Pereira chegando no Corinthians, fosse o Paulo Souza chegando no Flamengo, fosse o Vitor chegando no Flamengo, que a gente fala, mas também precisa entender o que é o ambiente, também precisa entender que certos... Ele conhece o futebol brasileiro, né? Então, mas é que eu falo, a gente bate tanto na tecla do e como vai ser... Eu acho que para o primeiro momento é muito pouco, tô com você, não dá para cravar nada, mas pelo menos inteligente do ponto de vista político, do ponto de vista de saber que amanhã tem um treino, tem que olhar para todo mundo, o trabalho está no começo. Eu sei o que estão esperando, você falou isso. Ele sabe o que é esse ambiente do Flamengo, mais do que quem chegou como o Paulo e como o Vitor. Mas eu acho que ele pega, interessante. Ele pega numa situação que ela, pelo desconforto dos resultados, se torna muito mais confortável para ele fazer as mudanças quando o Vitor Pereira chegou. Mas ele optou por não fazer. É uma escolha, ele podia fazer, concordo. Eu acho que tem a ver com onde ele está pisando. Eu entendo, mas acho fundamental que em algum momento ele de novo assuma as rédeas da equipe como um treinador tem que assumir. Porque o Vitor Pereira não conseguiu fazer isso. Ele mudou, mas parecia que estava sempre, sabe, tateando aqui, tateando ali. O Dorival antes acomodou os jogadores de um jeito em que não ficasse desconfortável para eles e que ele conseguisse colocar os jogadores mais técnicos em campo e aquilo funcionou. Funcionou, mérito total do Dorival. Né? O Rogério antes teve as rédeas, mas o time não jogou aquilo que podia jogar, mesmo ganhando o campeonato. Então, a primeira coisa nesse momento é o treinador ter liberdade plena de decisão do que é melhor a fazer. E ele pode até ter nessa liberdade, ouvir os jogadores, não tem nenhum problema. Mas ele precisa ter as rédeas da situação. Então, é que a questão das rédeas no Flamengo, acho que assim, a gente fala muito como se, e eu acho que é normal que sempre se tema ou se tenha temido isso, esse é um elenco complicado, porque é muito cara grande, porque é muito cara que vai se melindrar se ficar no banco. Só que isso não tem sido a história do Flamengo. Isso não tem acontecido. Talvez o único que tenha ameaçado reclamar, e mesmo assim, depois de longo período no banco de reserva, foi o Pedro. Né? Mas por quanto tempo ele aceitou, caladinho, ser um reserva no Flamengo? O Gabigol, que talvez seja o cara, a maior estrela, vamos dizer, desse time do Flamengo, é a maior. Pelo que fez com o Flamengo, pela sua própria personalidade e tudo mais, ele não teve nenhum ataque de estrelismo em todo esse processo. Mas, eu não estou falando dos jogadores. Com o Vitor Pereira. Eu não estou falando do campeonato de jogadores. Ele precisa ter o direito de mudar quem ele quiser. Isso vai além dos jogadores. Eu sei, mas o que eu estou querendo dizer... Não, tudo bem, entendi, e até falei isso outro dia. Que eu acho que agora chega, a culpa vai para os jogadores. Eu acho que isso vai acontecer. E até essa blindagem toda, principalmente esses caras até mais antigos, que são remanescentes de 2019 e tudo, ela vai se dissipando com o passar... Claro, porque... Ou ela foi se dissipando com o passar dos últimos meses? Foi, normal que se dissipe e acho que assim, chegou talvez no ponto máximo, né? No momento que você tem 7 treinadores depois do Jorge Jesus e nenhum deles permanece, nenhum deles é uma unanimidade, o elenco é muito forte, uma hora todo mundo vai começar a olhar para o elenco. Mas só para concluir, o que eu dizia assim, que acho que a rédea que o Birner está falando, que é importante ele tomar, é a rédea de fazer com que os jogadores... ajam da maneira que ele quer que os jogadores ajam dentro de campo. Essa é a questão. Isso. Porque o problema disciplinar, embora muita gente tenha temido, e eu mesmo achei que em algum momento pudesse ser um problema, ele não se apresentou no Flamengo. Concordo. De maneira geral. Você teve uma ou outra coisa muito pequena para o que é esse elenco, para o tamanho desses caras. Então, essa não tem sido uma questão. Mas fazer os caras responderem dentro de campo de acordo com as suas ideias... E no caso do São Paulo, são ideias muito específicas, claras e autorais. Exigem muito dos jogadores. Exatamente. Então, é essa rédea que ele vai ter que tomar. Mas está claro que o regime é esse agora. Porque senão esse treinador não teria chegado. Né? A gente não sabe como foram as conversas entre as pessoas que tomam decisão no Flamengo e o Jorge Sampaoli, ou os representantes, né, com quem as coisas foram conversadas até o acerto final. Mas o Flamengo, evidentemente, sabe que tipo de treinador, do ponto de vista da conduta no dia a dia e como ele se relaciona com os seus jogadores, o Jorge Sampaoli é. Acho que o Flamengo buscou isso. Acho que o Flamengo buscou isso. E aí, assim, é um treinador de 2 Copas do Mundo, já esteve no Brasil, trabalhou no Santos, foi vice-campeão brasileiro, trabalhou no Atlético Mineiro, não teve o sucesso que ele queria ter, creio eu, mas é um outro tipo de figura. Em relação, por exemplo, ao Vitor Pereira. Eu me lembro do dia que o Rafinha esteve aqui, nesse estúdio, gravando Bola da Vez, e falou abertamente sobre as brigas que ele tinha com o Jorge Jesus durante os jogos. E, às vezes, nos treinos. E porque ele era o cara que corria ali na frente do banco,
ele era o jogador que mais ouvia do Jesus. E eles brigavam, assim, com muita frequência. E durante a semana, o Rafinha, por ter... É engraçado isso, né? Por ser o jogador que tinha mais interlocução, porque era o que tinha mais frequentemente desgaste com o treinador, muitas vezes o Rafinha era o cara responsável por ir ao Jesus e dizer, olha, ó, no treino hoje pega um pouco mais leve, o pessoal está cansado, e ele ia lá para contemporizar. Então, assim, pelo fato do período do Jesus ter sido de extremo sucesso, em especial, né? Porque o Flamengo ganhou 2 títulos por ano depois com outras administrações, em especial pela maneira de jogar e pelo encantamento que gerou, as pessoas podem acreditar que era um mar de rosas, uma coisa maravilhosa e ninguém jamais peitou Jesus ali. E não, era uma coisa tensa, com muita frequência, com determinados jogadores, por causa da personalidade dele. A personalidade do outro Jorge, o Sampaoli, é diferente em vários aspectos, mas é semelhante no controle do departamento de futebol, na tomada de decisão relativa ao time, tudo é com ele. E os jogadores, evidentemente, vão ter que entender isso, se é que já não entenderam desde o primeiro dia. E ele é engraçado, porque assim, o Sampaoli, eu acho que, claro que hoje o Jorge Jesus tem um tamanho no Brasil que ninguém, acho que nem imaginava que ele viesse a ter. Nem ele. E talvez o tamanho dele no Brasil hoje seja um tamanho que não se compara ao tamanho dele em lugar nenhum no mundo, nem mesmo em Portugal. Inviabilizou muitos trabalhos para mim no Flamengo por gente que não tinha esse tamanho no Brasil. Então, mas o meu ponto, Pedro, é assim, em cima disso que o André está falando, é que assim, o Sampaoli, e já pensava isso quando o Santos o contratou, quando ele trabalhou no Atlético, enfim, o Sampaoli é um treinador que, entre os treinadores estrangeiros a chegar ao Brasil, é o que chega com maior tamanho no Brasil. Porque o Jorge Jesus não chegou maior do que é o Sampaoli quando ele chega ao Brasil, e agora a gente... Concordo. Então, assim, ele é o maior treinador estrangeiro contratado nessa leva recente, pelo menos, tá? Não tô indo muitos Você anos fala da primeira passagem de cada um, né? Isso, se você comparar, o Abel primeiro chegou ao Brasil desconhecido. E agora, ok, tomou uma proporção absurda. O Jorge Jesus chegou conhecido, todo mundo sabia que ele era um técnico importante em Portugal. Então, o que achou do vídeo? Comente sobre o que viu. Não se esqueça também de deixar seu like e sua inscrição. Assim você ajuda a divulgação do canal. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.